Olá, eu sou Vânia Batista e esse é o nosso podcast. Esse podcast vem falar sobre melhoria contínua, gestão e operação enxuta, liderança, planejamento e produtividade. Esse podcast é um oferecimento do Gemba Group. Para quem não conhece, o Gemba Group é uma empresa de consultoria, treinamentos, capacitação e soluções em EAD. Olá, e nós estamos aqui com mais um episódio do especial Lean Healthcare. Eu estou aqui com o Altemar, que é diretor médico do Hospital Santa Casa, vai contar um pouquinho sobre as atividades que ele exerce atualmente e vai participar desse episódio como um fechamento de tudo que a gente vem falando sobre o Lean Healthcare no Brasil. Conta para nós aí, o Altemar, quais são as funções que tem desenvolvido dentro desse universo todo, preocupado com a saúde e a qualidade do atendimento dos hospitais. Olá a todos. Primeiramente, agradecer o convite por estar aqui com vocês. Bom, eu sou médico de formação, sou gestor hospitalar há quase 10 anos. Hoje estou à frente da gestão médica da Santa Casa de Curitiba. Trabalho também com consultoria na área de governança clínica, aperfeiçoamento de processos, professor, entre outras funções, mas a maior parte do meu tempo estou na gestão, trabalhando aqui à frente da Santa Casa. Bom, vocês já me conhecem, né? Professor aqui do Gemba, do curso de Lean Healthcare. E prazer estar aqui com o Dr. Altemar para a gente bater um pouquinho de papo aí sobre o Lean e suas aplicações aí nos hospitais. O Dr. Altemar está muito preocupado não somente, né, com todo esse processo de melhorias, né, dentro da eficiência operacional das instituições, mas trouxe para nós também uma história bacana, né, de como que essa preocupação com a saúde, com os melhores processos da saúde veio lá, né, desde a Guerra Fria. Queria que você contasse um pouquinho dessa história e por que isso no momento vem num processo de estagnação e a gente precisa ir para outro patamar. Primeiro vou contar um pouquinho, Vânia, da minha história. Eu sempre fui muito cartesiano, muito metódico, então a minha primeira formação depois da medicina, especialização, né, foi em qualidade, gestão da qualidade, e sempre tive essa visão de aperfeiçoamento, melhoria contínua do processo, e por muitos anos fui muito pragmático, o processo precisa ser melhorado continuamente. Até que, e sempre achei que deveríamos trabalhar o planejamento com foco no resultado, como uma das principais competências dentro de uma instituição, até que um belo dia eu ouvi a frase: a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, fazendo uma perspectiva histórica, o mundo ele caminhou sim ao longo das últimas décadas para uma melhoria dos processos de qualidade. Pós-Guerra Fria houve a necessidade da gente, com a globalização, de ter padrões de saúde internacionais, que uma pessoa pudesse ser atendida em qualquer país ali com um determinado padrão de qualidade. Isso impulsionou Joint Commission, outras certificadoras internacionais, metodologias de certificação internacional, no Brasil a ONA, para que a gente crescesse e melhorasse os processos dentro de um serviço tão complexo que é a área hospitalar, a área de saúde. Só que os processos eles podem ser aperfeiçoados, são um dos fundamentos básicos da gestão, a melhoria contínua, mas se a gente não olha para a cultura da instituição, para os colaboradores, nós vamos chegar num limite em que o processo ele pode ser trabalhado. Mas para garantir a execução desses processos, eu preciso ter pessoas engajadas, eu preciso ter um bom ambiente de trabalho, eu preciso entender a cultura da instituição. Esses processos, quase sempre a melhoria do processo envolve mudança, né, Ricardo? Então é fundamental ali eu entender como que funciona esse processo de mudança, como é a cultura da instituição para esse processo de mudança, porque senão eu vou ficar de alguma forma estagnado. Eu vou ter um excelente processo. Agora, o salto para que eu consiga alcançar uma instituição de alta confiabilidade depende de pessoas, e depende de pessoas engajadas, de pessoas que estejam contentes ali com o que estão fazendo dentro de um ambiente saudável de trabalho. Na verdade, a gente até tinha alinhado que o foco já não é mais só se preocupar com certificação e acreditação, porque quando você faz todo o resto bem feito, né, quando você se preocupa com a qualidade do trabalho das pessoas que estão prestando serviço dentro desse hospital, quando você se preocupa com a eficiência operacional que vai culminar numa experiência melhor do paciente e se prepara com métodos e ferramentas, praticamente você deixa de ter a necessidade de se
se preocupar, por exemplo, de receber uma auditoria, né? Porque todo o resto, o básico está sendo bem feito, né? Olhando para as pessoas internas, né? O cuidado com elas, com os processos e, obviamente, uma eficiência operacional que vai resultar lá na ponta, junto com os pacientes. Dentro desse cenário todo, quais são as práticas, né? Que vocês na Santa Casa têm? Vamos falar da Santa Casa, né? Eu sei que você atende outros hospitais também, mas dentro da Santa Casa, quais são as práticas que hoje que vocês buscam executar para garantir uma melhor qualidade de trabalho de enfermeiros, de atendentes, de médicos, porque querendo ou não é um ambiente nervoso, né? É um ambiente que você está ali lidando com a vida das pessoas, é um ambiente que depende de processos, que depende de recursos, e essas pessoas precisam não só trabalhar melhor, mas trabalhar bem, né? Como é que vocês estão tendo esse olhar nesse sentido? Bom, a minha experiência na Santa Casa já são 5 temporadas e em cada uma delas a gente precisou buscar sempre um fato novo. No início, nos primeiros anos, instrumentalizar as pessoas, os gestores, com ferramentas para que pudesse entender melhor os processos, pudesse trabalhar as melhorias no processo. E isso foi fundamental, sim, também dentro dos processos de qualidade da instituição, assim como em outras instituições também que eu tenho a oportunidade de apoiar em processos de certificação. É fundamental a gente instrumentalizar, criar uma divisão muito clara entre quem cuida, os nossos profissionais que estão na área assistencial e quem cuida de quem cuida. Ouvi a frase de um colega e sempre trago essa frase comigo. Os gestores eles precisam estar instrumentalizados para cuidar de quem cuida. Então, essa etapa ela foi muito importante e isso é fundamental para dar os primeiros passos, independente de ter um manual embaixo do braço, de buscar a certificação. É isso que você colocou, Vera. Só o próprio fato de eu seguir o processo de melhoria contínua, me balizar em boas diretrizes, já é um grande passo para a instituição. E aí depois, com o tempo, nós começamos a observar que sim, um pouco dessa experiência que eu coloquei, esse olhar que eu tenho que sim melhorar os processos, mas começar a olhar para as pessoas. As pessoas elas estão com a produtividade boa, se não estão, por quê? Por que tem até uma publicação, Harvard Business Review, não lembro exatamente o ano, mas a manchete era 80 a 90% dos planejamentos estratégicos não saem do papel. Por que nós fazemos tantos planos, mas não conseguimos tirar ele do papel? Instrumentalizamos as pessoas, mas no fim a gente consegue tirar pouco ou daquele planejamento todo que foi feito. E aí houve a necessidade de olhar e até trazer métodos de mudança também, métodos de gestão da mudança, trabalhar, por exemplo, a metodologia Kaizen ou outros métodos também para começar a fracionar um pouco mais a mudança para ela ser algo mais natural e trabalhar na equipe essa visão de que a gente sempre vai estar melhorando. Então, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, trazer essa mentalidade, começar a olhar um pouco mais para o ambiente de trabalho, para as relações, como que as pessoas estão trabalhando. E uma coisa que eu gosto de falar muito, dentro das instituições também, quando a gente constrói um processo que é fácil fazer o correto, fica muito mais fácil para a equipe. Então eu tenho que construir um processo que seja da melhor forma possível alcançar o resultado correto e não um processo complexo que facilmente a gente vai acabar ali errando. E essa visão também trouxe um pouco de leveza. Então, olha, a gente precisa sim, vai estar melhorando continuamente, sim, todos dentro de qualquer ambiente de gestão será cobrado por resultado, mas hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu sou melhor do que hoje, então vamos trabalhar, vamos fazer. Eu digo que todo dia que eu saio do hospital eu deixo ele um pouco melhor do que quando eu cheguei. E passar um pouco dessa visão para a equipe também foi uma das formas que a gente encontrou de, sim, continuar. É importante instrumentalizar, trabalhar, cobrar performance, mas ao mesmo tempo também essa visão de que sim, a gente sempre vai estar melhorando, nós vamos errar, mas vamos trabalhar melhoria em cima dos erros. Foi uma outra abordagem que na minha primeira visão, há anos atrás, eu era extremamente metódico, não é o processo, vou melhorar os processos. Se uma instituição ela tem bons processos, não importa as pessoas, mas não é bem assim, né? Doutor Altemar, falando em gestão da mudança, o quanto você entende, ou até valida, que a filosofia Lean ajuda a desenvolver e implementar e ter êxito nesse processo de gestão da mudança?
um dos fundamentos da filosofia, da cultura Lean é a melhoria contínua. Então, uma das únicas certezas da vida é que tudo está mudando o tempo todo, né? Dessa impermanência. E por isso que eu fiz esse paralelo, assim, trazer essa percepção de que, tudo bem, nós precisamos fazer bem feito, não significa se conformar com o resultado não tá bom, mas sim, vou fazer e depois eu vou melhorar. E o Lean traz muito disso, essa melhoria contínua, assim, busca a perfeição, sim, no sentido de que a gente sempre vai estar buscando a melhoria do processo, mas esse fundamento, ele, na minha visão, suaviza um pouco, porque a gente, sim, todo dia eu posso ser um pouco melhor, vou melhorar os meus processos, e a cultura Lean traz bastante disso. Outros elementos, que são fundamentos também da própria cultura, como o respeito às pessoas, isso é muito forte na cultura oriental, a gente está começando a entender um pouco mais isso. Vá até o chão de fábrica, pergunte o porquê, mas pergunte o porquê de uma forma respeitosa, não de uma forma inquisitiva, né? Às vezes eu falo, a entonação que você pergunta o porquê é totalmente diferente de você respeitar a pessoa para entender o processo ou de você questionar de uma forma inquisitiva. Também é um fundamento que eu enxergo muito forte dentro da cultura Lean e que eu entendo que ela fomenta também essa melhoria contínua, a gestão da mudança, né? Observar formas diferentes, às vezes perguntando à equipe, fica muito mais fácil, ela se empodera daquilo que ela trouxe como sugestão de melhoria, a implantação, a mudança vai ser muito mais fácil. E por mais que a mudança ela precisa sim de um grande impulso inicial da alta gestão, ela precisa muito mais de uma constância que é dada pelo time operacional. Então, tem-se o estímulo da alta gestão, o direcionamento para um caminho. Agora, quando a gente começa a trabalhar essa visão de melhoria contínua, dentro da filosofia Lean, ali nas bases mesmo, o Kaizen traz isso como essência, é onde de fato a gente consegue impulsionar e manter uma velocidade contínua, né? Um hospital é como um cruzeiro. A gente não consegue fazer grandes mudanças de curso, mas a gente precisa manter uma constância, precisa do direcionamento, da alta gestão, mas precisa desse trabalho de base ali, com os fundamentos Lean, para que a gente possa garantir essa constância da melhoria contínua. Você trouxe 2 pontos que eu acho super importantes, né, Ricardo? Até olhar do ponto de vista do programa de formação do profissional especialista em Lean Healthcare, que ele tocou no assunto do cuidado com as pessoas. Nesse momento não estou falando com cuidado com o paciente, porque isso é inegociável, né? Sim. É óbvio que isso está sempre como grande foco, cuidado com as pessoas dentro dessas próprias equipes internas, nos laboratórios, nos hospitais, e também a gestão da mudança. Como que é abordado isso, esses 2 pontos? É interessante, o doutor trouxe as partes fundamentais ali do Lean, e é um spoiler para os futuros alunos nossos, isso a gente trabalha muito forte desde o primeiro dia de aula, que é o respeito pelas pessoas e melhoria contínua. E quando a gente ensina, quando a gente faz um workshop ou quando a gente faz alguma dinâmica específica ali de alguma ferramenta, o que a gente sempre tenta transmitir para os alunos se você não vai construir aquilo sozinho, você vai precisar de alguém para te ajudar. E outro ponto que, já conectando com o que o doutor trouxe, em relação à base operacional, é que quando a gente vai fazer um mapeamento de fluxo de valor, por exemplo, se você ir apenas com a base de time de gestão, você vai ter uma visão de como o processo se comporta, de como o processo está funcionando. Agora, quando você tem a consciência de que são as pessoas que estão lá na operação, que te trazem uma visão de realmente como o processo funciona, acaba sendo totalmente diferente. Com isso, você acaba tendo visão de como realmente o processo funciona, não como ele deveria funcionar, que é como a visão que o gestor gosta de olhar, e você acaba empoderando as pessoas para que elas façam parte daquele processo de transformação. Isso a gente trabalha muito forte com os nossos alunos desde o primeiro dia em que eles são ali conectados com a filosofia Lean. E isso a gente vai desdobrando ao longo de todo o curso. Então, seja desde das dinâmicas que nós fazemos aos coaches de projeto que nós fazemos. Dentro do coach, o aluno está usando uma ferramenta, mapa de fluxo de valor, ou está fazendo um MASP, a gente direciona. Quem são as pessoas que estão fazendo com você? Quais são essas pessoas que estão fazendo parte dessa mudança, desse processo?
E se a gente vê que está mais na base de gestão, a gente sempre orienta para que comece a incentivar as pessoas da base operacional para fazer parte desse processo, para a gente ter um resultado consistente e duradouro. E dentro desse, até é importante você tocar nesse assunto, porque eu queria ouvir de vocês dois, o quanto, por exemplo, quando começa os cursos, tem as apresentações, cada um começa, eu trabalho aqui, eu faço não sei o que lá, né, e você, como você disse logo no começo, a abordagem é respeito às pessoas. O que normalmente eles trazem de que quando isso não está funcionando e eles vão levar esse conhecimento para dentro do hospital? Ou do laboratório, enfim. Um dos pontos que os alunos costumam trazer, e eu acho que eu passei muito por isso também, que eu fui aluno e quando comecei a implementar o Lean em hospitais, a gente acaba tendo resistência por algum determinada área, né? Tem áreas que são mais resistentes a aceitar a mudança, que estão mais enraizadas com métodos, com o sempre foi assim. Então, o sempre foi assim acaba sendo uma barreira muito grande. E aí, como que a gente faz para poder ir desmistificando isso? É você mostrar com resultado. Às vezes, você não vai conseguir entrar numa das... Vou trazer um exemplo aqui, tá? A gente tem uma base operacional no hospital que enfermagem é uma equipe muito grande. Representa ali boa parte, né, da equipe de colaboradores. Você não vai conseguir entrar 100% na base operacional de equipe de enfermagem. Então, por que você não começa por uma pequena parte? Tem enfermagem global como um todo, mas você pode entrar talvez numa unidade de internação ou talvez ir para uma unidade de atendimento, que ali você começa fazendo pequenas mudanças e essas pequenas mudanças vão se transformando em grandes passos. E aí você começa aos poucos e gerando células de melhoria contínua e quando vê você consegue fazer um agrupamento de um grande programa que fica acontecendo dentro da instituição. Sim. Se fosse para a gente elencar 3 atitudes, né, do doutor Altemar, que está à frente, né, da direção médica e traz isso muito forte, a preocupação de respeito às pessoas, 3 atitudes que um diretor médico, que um gestor hospitalar deveria implementar de imediato, com esse olhar de gestão, né, mais focado em respeito às pessoas. Primeira e sem dúvida nenhuma é ouvir mais. De forma geral, as pessoas não conseguem falar porque são interrompidas o tempo todo, geralmente pelos seus superiores. Acho que ouvir é um excelente exercício e muitas vezes eu estou numa reunião, eu estou ouvindo e faço a minha síntese, mas eu deixei a pessoa falar, expor, trazer as ideias dela e não ficar interrompendo. Isso é um exercício muito forte, porque o médico em si ele tem uma tendência muito grande a interromper o paciente está falando. A gente sabe que tem até trabalhos que mostram que o paciente consegue falar 18 segundos antes de ser interrompido por um médico num consultório. Isso, sem dúvida, eu acho que é fundamental. O segundo ponto, eu já citei aqui, eu acho bem importante, perguntar o porquê. Eu acho que isso é muito importante, mas, novamente, não é o porquê. Tem que tomar cuidado com a entonação, não é o porquê inquisitivo, mas por que você faz assim. Mas é o porquê, me explica. Gostaria de saber por que você está fazendo assim. E um fato extremamente importante, assim, eu acho que há muito debate sobre detalhes, se detalhe é importante ou se detalhe não é importante, se detalhe é um detalhe, mas quando a gente começa a ir até o setor e dar atenção para coisas pequenas, eu acho que isso é um ponto importante também. É claro que um gestor ele precisa ter uma visão sistêmica, ele tem que olhar o hospital como um todo, a área dele como um todo, mas como a equipe percebe que você também está preocupado com detalhes, dá atenção, vai até o setor, verifica um ponto importante ali, eu acho que isso passa uma visão diferente para a equipe. E uma coisa que, acrescentando mais uma, se me permite, que eu acho que é fundamental, 3, uma mesmo. que casa um pouco com isso, de ir até o setor, dar atenção para os detalhes, fazer o 3C ali, ir até o setor, acompanhar o processo. A gente tem uma tendência muito grande a tomar decisões à distância, e aí tem os ruídos de comunicação, então vai até o setor, acompanha,
fez alguma melhoria, vai lá e testa, faz todo o circuito ali daquele processo. Não necessariamente o trace com o paciente, pode ser o trace de um processo da nota fiscal, de que tem que ir para o financeiro, acompanhe, e ali vai fazendo junto com as pessoas. Eu acho que casa um pouquinho com o que eu falei antes, que aí sim, bom, tem alguns detalhes que você deu atenção. Acho que esses são os pontos principais para que a gente consiga aí liderar equipes para trabalhar a melhoria contínua dentro de um ambiente que seja adequado, né? Que seja fomente esse processo de melhoria. E se utiliza, por exemplo, esses 3 passos que você colocou aí, obviamente esse profissional que está dentro, né, desse processo, atendendo pessoas, né, para poder cuidar do paciente, vai fazer isso melhor, vai fazer isso com mais satisfação, com mais leveza, mais motivação, vai se sentir mais parte desse propósito como um todo, né, já incentiva de fato ali, né, um senso de pertencimento e principalmente, né, do qual que é de fato o papel dele dentro do todo, né, desse processo. Bom, para fechar, você teria aí alguma contribuição? Como é que você poderia trazer para nós aí? Se você fosse dar 3 dicas para um dos nossos alunos profissionais da saúde, para ele exercitar isso, respeito às pessoas dentro do ambiente hospitalar? Eu acho que vem bem de encontro com o que o doutor já trouxe, né? Eu acho que o ouvir as pessoas, o conhecer o ambiente em que você está inserido e persistência. Então, quando você conhece os métodos, a filosofia, você precisa ter persistência para ir introduzindo esses assuntos, esses conceitos, essas ferramentas de uma forma leve, sem ser impositiva, porque quando a gente impõe algo, dificilmente você vai conseguir ter um resultado bacana e que gere impacto transformador na vida das pessoas. Então, acho que esses seriam os meus conselhos. Legal, obrigada, doutor Altemar, primeiro, por ter vindo, ter trazido para a gente esse conceito que você leva no hospital, essa tua preocupação, essa tua visão, né, bastante ampliada sobre o todo, né, sobre o paciente, sobre a qualidade do atendimento, sobre as pessoas que estão lá dentro. Obrigada, Ricardo, por contribuir novamente para mais um episódio. Com certeza, os alunos gostam de te ver atuando, sempre falam aí desses conhecimentos que você leva, que tem agregado, os depoimentos são sempre fantásticos e espero aí que você acompanhe a gente aí por muito mais tempo nessa jornada e principalmente esse propósito, né, de disseminar a cultura do Lean Healthcare focado na qualidade de vida das pessoas, na qualidade do paciente. Doutor Altemar, obrigada pela contribuição técnica também, né, de direção médica, de gestão hospitalar e esperamos ver você em outros episódios e principalmente em outros materiais contribuindo aí com toda essa tua experiência auxiliando os hospitais a serem melhores. Novamente, eu fico agradecido e foi muito boa a conversa. Acho que falar sobre esse assunto é algo que eu gosto bastante quando tenho oportunidade de falar sobre gestão da mudança. Acho que falo um pouquinho até sobre um processo pessoal, né, de ter uma visão cartesiana. Acho que, como o Ricardo colocou, instrumentalizar as pessoas é muito importante, faz parte. Mas também você começar a ter essa visão do todo, né, de cultura, de desenvolvimento, de desafiar. Eu acho que isso é fundamental e enxergo que o Lean tem uma capacidade imensa, né, dentro da saúde ainda a ser explorada, trazendo esses princípios, trazendo a metodologia, trazendo as ferramentas, e os hospitais precisam sim se beneficiar de todo esse conhecimento, né, de toda essa expertise, né. Fico à disposição. Ganha-se de todas as pontas, resultado operacional, resultado financeiro para a instituição, é o resultado melhor para quem trabalha dentro do hospital ou do laboratório e é resultado para o paciente, então só se tem a ganhar. Ok, muito obrigada a vocês dois, obrigada a você que chegou até aqui para assistir mais um episódio do especial Lean Healthcare e eu te vejo no próximo Vem Pro Gemba.